Você deu uma entrevista para o G1 recentemente dizendo que, apesar de que você retratou ao longo da sua vida vários personagens reais, você não é muito apaixonado por retratar personagens É, reais, né? não, E aí eu queria contasse por quê, puxando um pouco desse gancho e falasse um é. pouco do Sérgio. Eu não gosto não, saca? Eu acho muito difícil. É muito, porque tem muita implicação é, no trabalho de composição do personagem e muita implicação ética, porque você tem que ter uma responsabilidade com a vida daquela pessoa que você está retratando. Seja ela Pablo Escobar ou Sérgio Vieira de Mello. É a vida de um ser humano que você tem que, de alguma forma, ter um compromisso ético. Então tem esse lado. E tem um lado de composição de personagem que você, como ator, não é totalmente livre para fazer o que você quiser. Você tem ali uma limitação que, se por um lado te alimenta muito, porque existem muitas. Você tem referência, né, de como o personagem andava, como falava, como agia. Por outro lado, você não pode ir muito além na construção do personagem. Então, é um negócio que eu me dei conta de que fiz muitos personagens baseados em pessoas que existiram, agora, agora assim, mas foi meio que uma coincidência na minha vida. Assim, eu não busquei. Agora, por outro lado, quando você reexamina a história ou reexamina personagens que, de alguma forma, cuja trajetória iluminaram a história ou deixaram um legado, isso é um negócio que a mim me, me parece interessante. Tanto quanto quando eu fiz Narcos, assim, o fato de ter entendido assim como funcionava o narcotráfico, como nasceu aquilo, como é que né, a falência da chamada guerra às drogas, como aquilo você te joga a fundo no entendimento de uma realidade que eu acho que termina iluminando também. É o caso do Sérgio, que é um cara, né, hoje, no meio dessa crise de representatividade, de liderança, você poder falar de um homem com os valores elevados que Sérgio tinha. Então, se por um lado é bom, ou no caso de Marighella, que você, né, reexamina a história, a narrativa da história, de que forma a história é contada. Então, isso tudo, para mim, como artista, como. Enfim, me interessa, mas como ator, assim mesmo, não é uma preferência, não é uma predileção, não. Como é que funciona, no caso, como diretor e como ator, a pesquisa que você tem que fazer para desenvolver os personagens, as histórias, porque, de certa forma, esse cinema é um cinema quase documental, né? A primeira coisa é uma pesquisa muito profunda sobre o personagem e o momento em que o personagem viveu, as implicações políticas do que o personagem fez. Isso aí é fundamental. Então, o começo de tudo, para mim, é sempre assim, são dezenas de livros, dezenas de filmes, é um período grande que eu fico só lendo, me abastecendo daquilo. E aí eu acho que tem uma segunda etapa, que é você se desligar um pouco daquilo tudo, já que você já se abasteceu de toda aquela informação, e criar, tanto como diretor quanto como ator, a sua versão daquele personagem. Como é que você vê aquele personagem e a conexão do seu sentimento como artista com aquele personagem. Porque eu não sou Sérgio, né, seu Jorge não é Marighella, eu não sou tudo passa por um filtro, pela maneira com que você vê aquele personagem, né? Bem, você está morando agora em Los Angeles, né? Você não está mais morando no Brasil, está morando em Los Angeles, produzindo, participando, dirigindo, produzindo. O que que a gente precisa, na verdade, o que que a gente tem de muito bom em comparação à produção cinematográfica, a produção de histórias, né? A contação de histórias em forma de cinema com relação a outros países e o que aquilo está muito atrás no Brasil ainda? Eu acho que o Brasil é um país, é um grande produtor de conteúdo para cinema. Assim, nós temos uma história muito original no cinema. Aliás, o Brasil é um país original. O Brasil é um país. A vocação do Brasil é a originalidade, apesar dos percalços, né? O Brasil, é, é, eu sempre tenho a ideia, a fantasia do país do futuro, né? Do Brasil, esse futuro que nunca chega, mas desse país que ensina algo ao mundo, que ensina ao mundo uma forma diferente de desenvolvimento, né? Pela original,
a originalidade do país, né? De ser esse país formado por tantas diferentes etnias e pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, esse país que tem essa exuberância cultural e ambiental, né? A floresta amazônica, e esse país que fala português na América Latina. Então, acho que a nossa cultura, a arte brasileira e o cinema brasileiro refletem essa originalidade e essa exuberância. O cinema brasileiro, aí, para mim, falar do cinema brasileiro sem falar do cinema novo é muito difícil, porque eu acho que o cinema novo, ele de uma certa forma, ditou o que é considerado no mundo cinema nacional, né? Assim, que é um cinema sempre que teve a influência do neorrealismo italiano, mas abrasileirado, assim, né? Macunaímizado, assim, e é um cinema que muito preocupado em entender o país. O cinema brasileiro é um cinema que quer ver o Brasil. Eu acho isso muito bonito, assim, o foco do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muita coisa, né? Mas assim, do que eu estou dizendo, que se tornou conhecido no mundo como cinema brasileiro, é um cinema que quer entender que país é esse, que quer falar de que povo é esse, das questões do país. Então, e é um país que tem produzido filmes, que tem, né, até o ano passado, cara, assim, se você pensar que com todo o projeto de destruição da arte, da cultura, do cinema brasileiro, o cinema brasileiro emplacou 2 prêmios em Cannes e uma indicação ao Oscar. Assim, você vê que é um cinema que ele é reconhecido fora do Brasil como um cinema, como um país que produz, que tem uma produção importante. Você falou agora, você falou agora uma coisa interessante, você falou com relação a esse momento de destruição da arte, da cultura, de tudo mais, esse momento que a gente está vivendo. Você sempre foi uma pessoa engajada em causas sociais. Para quem não sabe, o Wagner, inclusive, ele é um dos embaixadores da Organização Internacional do Trabalho da ONU, né, das Nações Unidas, para a questão do trabalho escravo contemporâneo, da escravidão, do combate à escravidão contemporânea. E você sempre foi engajado em questões sociais, em causas sociais, tudo isso mais. Hoje você morando fora do Brasil, e o Brasil, e você já foi, bem, você já fez várias críticas ao próprio governo, né, nosso governo hoje, o governo Bolsonaro, e medidas que o governo tomou nesse último ano e meio. Como é que você tem observado o Brasil, né, não agora o cinema ou a arte, ou simplesmente a arte, tudo, mas observado o Brasil, a política, a situação aí de fora? Olha, desculpa, eu ia chegar a essa pergunta, mas sorry. A minha observação, o jeito com que eu vejo o Brasil, eu não sei nem se é daqui de fora, assim, o meu olhar não é exógeno, assim, eu mesmo estando aqui, eu vejo, eu estou diariamente conectado com o Brasil, com as notícias, com as pessoas, com os amigos, com você, com outras várias. O Brasil assim, quando eu falo de que o nosso cinema e os artistas brasileiros pensam o Brasil e refletem o Brasil na sua obra, isso eu me sinto representante disso, assim, né? Se você for, assim, o que eu tenho buscado fazer com o que eu faço como artista é também pensar o Brasil e refletir sobre quem eu sou no final do dia, assim, também um exercício também de busca por identidade, enfim. Então eu tenho um olhar sobre o Brasil que é muito evidente sobre o que está acontecendo com o Brasil hoje. Agora, para além disso, a forma com que o país tem sido visto aos olhos da comunidade internacional, da imprensa, das pessoas com quem eu converso, é a pior possível, né? É um país que tem passado um vexame atrás do outro, tanto por uma falta total quando você pensa. Outro dia eu vi uma entrevista com o Celso Amorim, uma entrevista recente do Celso, e pensei assim, caramba, cara, né? Que coisa impressionante. Celso, que foi escolhido já por uma publicação internacional, não me lembro qual, como o chanceler mais importante do mundo, né?
E aí você olha para o Itamaraty hoje, para as relações internacionais do Brasil, então o mundo todo vê o que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um país importante, né? Deveria ser um país importante no cenário internacional. Então, o mundo vê o Brasil como o Brasil é. É um país que eu acho que desde a ditadura militar nós nunca, nos meus piores pesadelos, eu nunca imaginei que fôssemos viver o que vivemos hoje, sob o governo Bolsonaro. Um governo fascista em todas as suas todos os tiques ali do que deveria ser do que faz um governo da característica do fascismo, o governo Bolsonaro tem praticamente um miliciano, né, no poder, um cara que declarou guerra ao pensamento crítico, à inteligência, à ciência, à cultura, uma ode à ignorância, à brutalidade, enfim, saca assim, podemos isso são observações genéricas, mas muito evidentes assim sobre o estado das coisas no país. Eu vou soltar algumas perguntas do pessoal aqui e depois a gente volta a fazer outras minhas. A primeira, na verdade, que foi colocada, eu vou até pedir desculpa, que sem querer eu já, a da Larissa, que eu acabei fazendo, né, tipo, pro Wagner, agora eu vi que ela fez a mesma pergunta que eu. O segundo, o Daniel, queria saber se ele quer fazer ou ele quer que eu leia. Daniel, da minha parte, gostaria de saber. Bem, gente, eu vou ler, então, acho que esse aqui. O Wagner, pergunta do Daniel, ele queria saber se você se considera muito perfeccionista e se nunca está satisfeito com o seu trabalho, ou se você considera o feito melhor do que o perfeito. Eu aprendi com o tempo uma coisa muito importante, assim, que quando quem foi que me disse? Acho que o Cacá Diegues me disse isso, assim, que uma vez perguntaram a Cartola, que compôs das coisas mais, né, dos sambas mais bonitos da história da música popular brasileira, assim, Cartola, por qual dos seus lindos versos você gostaria de ser lembrado? Ele falou assim, tem um samba meu que eu disse, que eu, que eu digo assim, eu fiz o que pude. E eu gostaria de ser lembrado por essa frase. Eu acho assim que quando o que quer que eu faça, assim, eu coloco muita energia e faço com muita. Por isso que eu não sou muito bom em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me concentro ali no que eu estou fazendo e faço com muita dedicação, com muita energia, com muito amor, muita paixão. Então, esse percurso, para mim, ele geralmente vale mais do que o resultado. Enfim, o resultado depois eu vejo e tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, a imprensa também, a crítica vai julgar, as pessoas. Eu vejo coisas que eu não gosto tanto, mas eu tenho consciência de que quando eu fiz aquilo, eu fiz o melhor que pude. Então fica sempre um aprendizado, né? E você termina crescendo, olhando, vendo os seus erros e aprendendo, mas eu não tento não ficar remoendo muito as coisas, né? Para frente, para adiante sempre. Eu vou tentar abrir o áudio das pessoas para perguntar. Milena Flor Tomé, teu áudio está aberto. Pode perguntar para o Wagner. Oi, Wagner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Milena. Wagner, então, minha pergunta é como você vê o futuro do cinema brasileiro, sendo que cada vez mais tem cortes na área da cultura? Eu não sei. Eu sou, de um modo geral, eu sou muito pessimista com o presente, mas muito otimista com o futuro. O momento é muito ruim, né? É um governo que declarou guerra à arte, à cultura, ao cinema. A Ancine acabou, está destruída. O audiovisual brasileiro hoje sobrevive das plataformas de streaming, da Netflix, Amazon, a própria Rede Globo, e isso é que está garantindo o emprego de muita gente,
mas a produção cinematográfica brasileira acabou, né? Assim, com algumas exceções raras, mas de modo geral acabou. Então é muito difícil, é um momento muito duro, mas já passamos por momentos piores também, né? O Collor acabou em Embrafilme, Embrafilmes, a gente voltou. Eu tenho muita certeza de que a arte, a cultura, o cinema, a música, a produção cultural, ela é evidentemente muito maior do que qualquer governo. Então é inevitável constatar de que seguiremos produzindo, seguiremos de uma forma ou de outra fazendo o que fazemos. Estamos passando por um momento terrível, mas em breve as coisas vão se ajeitar, vão se colocar no seu lugar. Eu vou abrir agora o microfone do professor Júlio Weiner, que é professor aqui da casa, do curso de jornalismo. Júlio, sua pergunta você pode falar para o Wagner. Tudo bom, Wagner? Prazer em vê-lo. Muito contente que você está com a gente aqui. O Sakamoto te trouxe, né? E eu já tenho idade, né? Não sei os nossos alunos, para lembrar muito bem do Capitão Nascimento, né? E foi um filme, né? Tropa de Elite 1, que de uma certa maneira antecipou uma onda de direita, né? De repressão e de valorização do juiz e da polícia e desse episódio todo, né? Então, trouxe inclusive, quem diria, outros capitães e juízes que a gente não imaginava que frequentariam a nossa história. Como é que você vê esse episódio do Tropa de Elite, em especial do Capitão Nascimento? Mesmo sabendo que o Capitão Nascimento era um personagem secundário e que, pelo teu brilho, enfim, né, foi na ilha de edição, né, na montagem, virou o principal da história. Obrigado. Obrigado, professor. Não, bom, quando o Tropa foi lançado, essa discussão que você levanta aí, ela foi muito forte, né? Ela foi muito presente no meio de comunicação, no meio acadêmico e dentro da esquerda, de um modo geral. Eu, que sempre fui uma pessoa de esquerda, talvez tenha sido o primeiro a responder publicamente sobre isso. Assim, acho que o Arnaldo Bloch escreveu um texto no Globo dizendo que o Tropa era um filme fascista, eu fui o primeiro que escrevi um artigo dizendo que não. O Tropa é um filme que tinha ali na sua origem era uma tentativa de entender um pouco por que a polícia agia daquela forma, de que forma a polícia era treinada, ou seja, de que forma o Estado, de um modo geral, lidava com suas instituições e, sobretudo, com a polícia, com a repressão. E para mim nunca foi muito claro por que um cara que tortura, que botava as pessoas no saco, que matava, podia ser visto como herói. Mas o cinema, ou qualquer obra de arte, ela é, por excelência, polissêmica, né? Ela não é exatamente o que um realizador quis dizer, mas ela é a interação do que esse realizador diz com um determinado público, ou um público de um determinado momento, de uma determinada época, ou de que forma esse público entende aquela obra. Um fato importante nesse sentido é que o Tropa, quando ganhou o Urso de Ouro em Berlim, esse Urso de Ouro foi dado por Costa Gavras, né? Por excelência, a grande figura do cinema político de esquerda mundial. Dito isto, eu acho que, de fato, é um personagem que ficou ali no imaginário pop brasileiro, assim, né? E terminou tendo uma influência, não digo uma influência política, mas uma influência no imaginário ali de muita gente, né? Eu tenho certeza que os Bolsonaros adoraram Tropa de Elite o que faz com que eles tenham mais raiva ainda de mim, talvez. Mas mas é isso. Eu acho que é isso. É um filme também, é um filme político, evidentemente. Eu vejo o filme de uma forma muito clara, assim como um filme de denúncia da brutalidade policial e das relações promíscuas do governo com a polícia. E da forma com que a polícia age no Brasil, essa forma, né, sectária,
violenta, genocida, sobretudo com o povo negro. Mas entendo que o filme possa ter sido lido de outra forma também. E é legítimo que seja assim. Wagner, eu vou agora abrir a pergunta. Larissa fez várias perguntas, vou abrir o microfone dela, mas Larissa, escolha uma para fazer, até para dar tempo de todo mundo. Até o microfone está aberto. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite, Wagner, e parabéns por Sérgio. Foi maravilhoso. Eu gostaria de saber se você concorda com uma das revisões que eu vi sobre o filme Sérgio, do Tony Góes, da Folha de São Paulo, que ele abre a questão de: será que a diplomacia brasileira atual ela é capaz de produzir um novo Sérgio? Porque no filme ele é retratado quase como um homem perfeito, né? Por mais que ele seja um cara mulherengo e tal. Se ele seria capaz de existir. Olha, assim, eu não tenho por hábito não responder e nem analisar críticas, né? Porque acho que a crítica é um espaço autônomo, importante, e não concordo com muitas, concordo com outras, positivas ou negativas. Tem coisas que os críticos falam que não são, né, boas, e eu digo que tem razão. Então, agora, quanto à existência de um novo Sérgio nesse contexto de hoje, do Brasil, é impossível, né? É impossível. A gente tem esse chanceler brasileiro que é do inacreditável, né? É inacreditável as coisas que ele fala, né? Eu nunca esquecerei o dia que ele disse que ele falou que a mudança climática era fruto do marxismo cultural, né? Quer dizer, assim, a gente está vivendo um negócio surreal, né? Suponho que seja, não sei, talvez haja terraplanistas ali no, no governo. Então, o Sérgio era um homem extraordinário mesmo, porque ele era um cara que tinha muitas qualidades aparentemente díspares, né? Porque ele era um intelectual formado pela Sorbonne, ele recebeu o maior título educacional que a Sorbonne poderia dar a alguém. Ao mesmo tempo, ele era não é um diplomata, ele é um funcionário da ONU formado na Acnu, a agência da ONU para refugiados. Então, a vida dele inteira dentro da ONU era no campo, nos campos de refugiados, em contato direto com as pessoas. Então ele realmente juntava dois mundos ali muito que faziam com que ele fosse de fato um cara muito interessante no próprio cenário das Nações Unidas de um modo geral. Que dirá do Brasil de hoje, né? Não tem a menor condição. Embora haja certamente quadros interessantes e capazes no Itamaraty. Mas ele era uma pessoa muito, muito especial. Olha, agora eu vou chamar a Isabela, que também tem uma pergunta para o Wagner. Isabela, microfone ativado. Boa noite e boa tarde para o Wagner, por causa do fuso horário, né? Wagner, eu queria direcionar minha pergunta mais relacionada ao filme Marighella, que já foi censurado na primeira estreia, em 20 de novembro do ano passado. Ela foi remarcada para o dia 14 de maio e na sua entrevista para o G1, que até o professor citou no começo, você afirmou que ainda não tem uma data para o filme, para a estreia. Eu queria saber se você acha que ainda possa ocorrer algum tipo de censura pela pasta da cultura, assumida recentemente pela Regina Duarte. E aproveitando, eu queria saber a sua opinião sobre o que você achou da atriz ter assumido o cargo. Não, eu acho que, bom, eu estou muito tranquilo com Marighella hoje. Marighella foi um negócio, a primeira vez que Marighella não pôde estrear pelo imbróglio com Ancine, que eu caracterizo muito claramente como censura, foi muito duro para mim, foi muito difícil, porque é inacreditável que a gente está no século XXI e um filme não possa estrear por uma questão ideológica, por uma né, porque o filme incomoda o governo ou algo assim. Nós abrimos mão de receber R$ 1.200.000 que teríamos direito por conta do fundo setorial, abrimos mão desse dinheiro para o filme poder estrear. Foi uma decisão muito corajosa dos produtores, que até hoje não ganharam nenhum tostão com o filme.
E o fizeram, então o filme, abrindo mão desse dinheiro, não há nenhuma razão que faça com que o filme não estreie. Então, não estou vendo as pessoas saindo na rua pedindo AI-5, não sei o que lá. Se isso acontecer, aí o filme não estreia. Mas se a gente continuar vivendo um período, pelo menos, de verniz democrático, o filme estreará tão pronto termine essa crise do Covid. E a Regina Duarte, eu também não quero comentar sobre a história da Regina, porque a Regina Duarte é uma pessoa por quem eu tenho total discordância. Tudo que a Regina Duarte diz politicamente eu discordo, mas também ela é uma artista, é uma colega de trabalho, e eu acho que não é. A gente tem tanta gente para a gente bater, e a Regina Duarte não é o alvo. Eu acho que qualquer um que faça. Esse é um governo que odeia a cultura, odeia o pensamento crítico, odeia a arte. Então, você ser um artista e fazer parte do governo não deixa de ser um contrassenso. No entanto, a Regina Duarte não é a nossa inimiga, né? O contexto é muito mais amplo, muito maior. O Wagner, tem uma pergunta aqui da Maria Clara Vieira, que ela está com seu microfone, então ela pediu para eu ler. Você, como também jornalista, né? Tá vendo, foi fazer a faculdade errada, fica marcado o resto da vida. Sente algum tipo de responsabilidade em contar histórias da vida real em produções cinematográficas? Acho que você respondeu em parte no começo, mas eu acho que... Não, e também não gosto muito do termo responsabilidade ligado à arte. Acho que a arte é um negócio que tem que ser totalmente livre e anárquico, e não tem que ter muita responsabilidade com nada, não. Eu sou um artista que me interesso por política, me interesso pelo Brasil, me interesso por falar em coisas que... descobrir coisas, entender coisas que me interessam, Então, termina que as coisas que eu faço têm essa conotação, mas não necessariamente tem que passar por personagens reais, né? Esses personagens reais com os quais eu tenho lidado aconteceram de uma forma meio coincidência, assim. Eu vou abrir o microfone da Juliana. Deixa eu só... Desculpa, Wagner, que agora somos 320 pessoas aqui te assistindo. Então, todos os estudantes de comunicação. A maioria temos professores também, né? A grande maioria é professores de jornalismo, alguns convidados, algumas pessoas que acabaram participando de fora. A Juliana, o microfone está aberto. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, Wagner. Oi, Léo. Obrigada pela participação nesse Zoom. Wagner, eu queria te perguntar, queria te escutar um pouco sobre o seu olhar sobre o movimento feminista aqui no Brasil e como que essa movimentação, né, por lentes de gênero impactam no audiovisual e na comunicação no geral. Obrigada. Interessante. Bom, em primeiro lugar, eu tenho aprendido muito, né, com minhas amigas, e nós todos crescemos e fomos educados num mundo bastante machista, né? Então eu próprio tenho aprendido muito, assim. E agora acho que é engraçado, é interessante como todo momento de distopia há uma reação potente por parte, certamente a eleição de Trump, a eleição de Bolsonaro é uma resposta, né, ao governo progressistas, governos progressistas que o Brasil teve, Lula, Dilma, e Trump é uma resposta ao governo Obama, de alguma forma. Então, acho que o movimento feminista, a força com que o movimento negro tem tido nos últimos anos, isso vem também como uma resposta, né, natural à distopia, né,
né, o fato do mundo viver uma onda conservadora muito forte. E é evidente que isso bate forte na produção cultural, né? O movimento Me Too aqui nos Estados Unidos tem tido uma força muito grande, e é importantíssimo, né? É fundamental. Acho que foi alguém falou recentemente, assim, eu li alguém dizendo assim, que é que nem usar cinto de segurança, né? Tem uma época que ninguém usava, né? E ninguém ligava. Hoje em dia, a gente tem que estar atento a essas pautas de forma... tem que estar naturalizado, como colocar o cinto de segurança. Então, é isso, acho que é fundamental. E eu tenho aprendido muito, não estou em condição de falar sobre isso assim como alguém que já entendeu tudo. Eu sigo entendendo e aprendendo. Wagner, tem uma série de perguntas, eu vou até juntar todas, na verdade, porque tem uma série de perguntas que acho que muita gente ficou surpresa que você era jornalista, na verdade, verdade. Né? E tem muita gente querendo saber, né, como é que você começa a carreira de ator, como é que você faz a passagem do jornalismo para a carreira de ator, né? E, grosso modo, quais foram as dificuldades que você enfrentou nessa passagem, ou foi uma coisa natural? Desculpa a Não, gente não for abrir, mas é que teve 10 pessoas que perguntaram disso, já empacotei e coloquei. a verdade, saca, é que eu já trabalhava como ator antes de entrar na faculdade de jornalismo. Eu comecei a trabalhar como ator quando eu tinha 15 anos. Só que quando eu fui fazer vestibular, embora em Salvador haja uma escola de teatro, uma faculdade de teatro muito boa, muito importante, eu tive dúvida se eu queria ter formação acadêmica como ator ou se eu queria ser outra coisa. Eu sempre me interessei muito por jornalismo, por escrever, pela dinâmica de jornalismo, pelo um certo tinha uma coisa meio romântica também no jornalismo que me apaixonava. Enfim, achei que também que meu pai ia achar menos pior. Em vez de eu fazer faculdade de teatro, eu fazia jornalismo. E fiz, e foi muito bom, cara, para mim, assim, foi muito... Eu trabalhei como jornalista um tempo, trabalhei um pouquinho no Correio da Bahia, tive uma assessoria de imprensa em Salvador, mas rapidamente ficou muito claro para mim que eu era que o meu caminho era outro, sabe assim. Mas foi muito bom, a faculdade de jornalismo foi muito boa para mim. As coisas que eu li ali, sabe, a gente lia muito, muita coisa legal, os caras da Escola de Frankfurt, né, ali Marcuse, Adorno, essas coisas todas, Benjamin. Eu lembro que foram leituras muito legais assim de para qualquer um, né? E a própria coisa do dinamismo, do jornalismo, de você estar em contato ali diário com a notícia, com o que está acontecendo no dia a dia, tudo isso foi bom para mim como um todo, como ator, como artista, assim, foi muito bom. E muitos amigos que eu tenho, a maioria dos meus amigos são jornalistas. Eu vou abrir o microfone da Edneide para ela te fazer uma pergunta. Ai, oi, boa noite, Wagner. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, cadê ela? Será que ela caiu? Edneide acho que caiu. Ela não tá mais aqui, pena. Se ela aparecer de novo, a gente faz. Se aparecer de novo, a gente abre o microfone dela. Mas olha aqui. Não, entrou de novo, deixa eu abrir. Edneide, o microfone está aberto. Oi? Oi, desculpa, não... Agora foi. Foi. Então tá. Eu gostaria de saber se você entende como um ato de coragem fazer Marighella, esse personagem tão forte que em muitos lugares do Brasil, e eu já tive em alguns lugares, algumas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar. Eu acho assim, eu acho que coragem é um negócio que todo mundo tem que ter, e acho que Glauber falava que em arte mais importante do que talento é coragem.
E eu acho que e isso é uma coisa que a mim me fala muito, assim, em tudo, né? Mas Marighella, de fato, é um personagem maldito da história do Brasil, né? Uma das razões que me fizeram querer fazer esse filme é porque eu sempre tive a nossa história, a história do Brasil, ela é contada de uma forma muito errada, né, cara? Assim, eu me lembro de ter lido coisas assim na escola mesmo, assim, eu estudei em escolas públicas do interior da Bahia, que diziam assim coisas, os índios, porque os índios eram preguiçosos e aí não podiam trabalhar, os portugueses foram obrigados a trazer os africanos, que eram gente que era mais afeita ao trabalho forçado. Eu li essas coisas em livros assim, pedagógicos, né? Li que a Revolução de 64 salvou o país do comunismo. Ou seja, a nossa história é sempre contada do ponto de vista do dominador, né? Ou dos europeus, ou da classe dominante, da elite branca que dominou o Brasil a vida inteira. Então, a geração e a resistência à ditadura militar, inclusive assim, todas as histórias de resistência no Brasil, não só essa, eu sou fascinado por todas, assim, alfaiates, canudos, os malês na Bahia, todas essas histórias eu acho que elas são contadas de um ponto de vista errado, assim. E a resistência à ditadura militar é algo que aconteceu há pouquíssimo tempo, está muito próximo de mim, né, da minha geração. Embora a minha geração seja muito, muito diferente da geração que lutou que resistiu à ditadura. Então eu tinha um interesse muito grande em recontar essa história e dizer que esses caras resistiram ao poder tirano. Assim, a gente pode, inclusive, sob a luz da história hoje, discutir se a luta armada foi o caminho certo, se não foi, mas a gente não pode nunca deixar de entender eu tenho muita admiração por qualquer um que resolve se dar. No final das contas, Marighella é um filme sobre sacrifício, sobre você abrir mão do que aos olhos de muitos é o correto, né? E eu fui criado, na minha geração foi inteira criada para ter família, emprego né? E Marighella era um cara de 50 e tantos anos, cercado de garotos de 19, 20, 21 anos que queriam mudar o mundo, que queriam libertar o país de uma tirania. Então isso para mim faz muito sentido e eles sim tiveram muita coragem. Vamos abrir o microfone da Ana Laura. Ana, pode perguntar para o Wagner. Oi, Wagner, boa noite. Boa noite. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no chat, na verdade. Tem uma discussão muito interessante que eu gosto, que são as plataformas de streaming versus cinema tradicional. Tem muita gente que acha que as plataformas de streaming elas vão substituir o cinema, que as pessoas vão deixar de ir no cinema, as pessoas vão deixar de comprar o ingresso, vão deixar de ter aquele momento com o namorado, com a família, para substituir e ficar no sofá assistindo a Netflix, por exemplo. Você acha que, de certa forma, eles são concorrentes ou eles podem se aliar de alguma forma? É interessante essa sua pergunta. Ela é bem uma pergunta de estudante de comunicação, porque eu me lembro que essa era um debate eterno, assim, de quando eu estudava comunicação, né? De o rádio vai acabar o cinema cinema vai e tinha um livro, eu li um livro, me lembrei agora, um livro muito interessante da Lúcia Santaella, chamado Cultura das Mídias, que dizia, assim, na verdade, cada mídia tem a sua especificidade e as pessoas vão sempre buscar o que elas não encontram na outra, né? Então, assim, ir ao cinema é uma coisa única, é um prazer único que não vai acabar, né? Embora você consiga ver os mesmos filmes em casa ou no cinema que você vê no streaming, você não vai deixar de ir ao cinema o prazer único que existe em você estar naquela sala com outras pessoas e sair de casa. Então, eu acho que essa discussão de uma mídia anular a outra, ela já é superada. As mídias, claro, o suporte, sim, vão mudando, né? Ou seja, o vinil vai
dar espaço para o MP3, que vai dar o CD e tudo mais, embora haja toda essa questão do vintage, você volta e você começa a revisitar aquela mídia e ver que ali há qualidades ali que você não encontra mais na outra. Mas eu acho que a tendência é as pessoas irem buscar numa mídia que elas não encontram, justamente que elas não encontram na outra. Desculpa, eu achei que tinha desligado o meu som. Eu vou abrir o microfone do Vitor Hugo aqui agora. Vitor, faz sua pergunta. Boa tarde, Wagner. Primeiramente, um grande prazer, um grande privilégio a gente estar tendo essa conversa, né? E a minha pergunta é que, já puxando um gancho desse último assunto, dentro dessa crescente onda de direita liberal que a gente está tendo no mundo, nos governos, eu queria saber qual que é o real significado dessa representatividade latina dentro do cenário cinematográfico. O real significado, o impacto, né, dessa expressão sendo exposta assim de maneira tão ampla. Eu acho que eu tenho respeito por alguns pensadores, algumas pessoas, inclusive, que eu conheço, que são conservadores, mas o termo conservador, ele já pressupõe um erro, né? Porque o mundo, ele anda, ele caminha, ele vai mudando. A representatividade latina no cinema nas artes, na mídia, ela é imparável, ela reflete o que os latinos são como sociedade nos Estados Unidos, né? Ainda somos o grupo mais subrepresentado em Hollywood, não somente com relação à quantidade de personagens latinos nos filmes, mas também com a maneira com que nós somos representados. Mas é uma questão de tempo, talvez demore um pouco, mas é uma questão de tempo para isso ir mudando. E o cinema refletir o que é a verdade, né? Um grupo grande, é uma etnia gigante dentro do cenário cultural e social aqui nos Estados Unidos. Agora você começou sua pergunta sobre a direita liberal, né? E outro dia eu estava vendo aí um podcast e tinha um cara que eu não vou falar o nome dele, mas é um jornalista de direita, agora ele é anti-bolsonarista. E ele dizia assim, e era muito engraçado, que ele falava assim, as favas com as ideologias, é a hora do Estado entrar e ajudar o empresário, o Estado tem que ajudar os bancos e os empresários, e não sei o que lá, a economia não pode quebrar. E eu fiquei achando curioso, né, essa gente que lê Milton Friedman e que entender que um pensamento econômico ele funciona apenas quando não há crise, né? Quando há crise, ele rapidamente, como a crise de 2008 eu preciso parar um minuto, que eu preciso pedir para o meu filho fazer uma coisa. É um segundo. Tá bom. Enquanto o Wagner vai lá, eu pedindo para o filho dele fazer uma coisa. O bom, na verdade, das transmissões em live, gente, é exatamente isso. É vida real, não é... É vida real, já voltei. Real, voltou. Ele tem que fazer o dever dele. Já está tarde. É curioso você ver isso, que para mim, essa crise toda que a gente está vivendo agora do Covid, ela é evidentemente uma crise do capitalismo, né? O que é o pós-capitalismo, não necessariamente, eu espero que sim, mas não necessariamente implica que a gente vai viver numa sociedade mais justa, mais fraterna, mas certamente haverá uma mudança muito grande, né? A fragilidade desse sistema está exposta, né? Eu vou abrir o microfone do professor Carlos Alfred Rodrigues para fazer uma pergunta para você. Carlos? Certo. Primeiramente, olá, Wagner. Meu nome, então, é Carlos, professor do curso de Publicidade e Propaganda. Antes de tudo, obrigado, Sakamoto, pela oportunidade de estender também. Tem muitas alunas e alunos de publicidade aqui participando do encontro.
E, Wagner, antes de tudo, nós somos muito admiradores do seu trabalho na área da publicidade, né? Muito dos filmes publicitários que são feitos tomam como referência a produção audiovisual que tanto você quanto, né, o diretor de Tropa de Elite já fez, né, na área. Bom, indo diretamente, eu queria voltar um pouquinho à pergunta, ao tema de hoje, que era como contar boas histórias no cinema. Me parece que esse era o tema de hoje, mas não sei se esse era o tema de hoje, né? Também. Uhum. Eu também não sabia. Não, mas eu falo para você. Mas é um bom tema. Desculpa, Sá, que eu esqueci. Não, mas tudo bem. Mas é um ótimo tema, vamos falar disso. Mas assim, por isso que eu estou colocando assim, pisando em ovos, porque essas lives elas são combinadas muito espontaneamente, né? Então, se a gente pudesse conversar um pouco sobre como contar boas histórias, porque esse é um tema que para nós da publicidade é muito interessante, que hoje em publicidade se fala muito de storytelling de marcas, né? Que são as marcas contando histórias como se as marcas fossem personagens. E aí, para nós, é uma oportunidade única, né? Ter uma pessoa que é um excelente ator e é diretor. E aí, do seu ponto de vista, uma história, seja ela no cinema, seja ela na publicidade, seja ela no teatro, o que do teu ponto de vista, ela reúne para ser uma boa história? Eu imagino que devam ser muitas coisas, mas assim, se de uma maneira resumida, sintética, você pudesse nos dizer algumas impressões sobre qual que é a tua visão sobre alguns elementos que precisam estar numa boa história, isso seria uma valiosa contribuição para a gente. Obrigado, Wagner. De nada. Olha, eu acho assim, eu não sei, na publicidade é outro, né, um mundo muito particular, assim, mas recentemente eu estava pensando assim, quais eram os livros que eu mais gostava. E dois desses livros eu fiquei vendo características muito semelhantes, assim. Um é Hamlet e o outro é Grande Sertão Veredas. Por que eu gosto tanto desses livros e desses personagens? Porque eu acho que tanto Hamlet quanto Riobaldo, primeiro, eles são duas. Shakespeare era inglês, mas escrevia peças em Verona, em Veneza, em Malta, em não sei onde. Hamlet é uma história que acontece na Dinamarca, num castelo dinamarquês. E Hamlet é um personagem engraçado, porque é uma peça que foi escrita em 1600, mas ela antecipa o iluminismo, né? Que isso foi acontecer algumas décadas depois. Porque Hamlet é um personagem iluminista num cenário medieval. E ele é um personagem que, dentro desse contexto regional, dinamarquês, medieval, ele consegue refletir sobre o mundo todo. E a mesma coisa para mim é Grande Sertão, que é dentro do universo do sertão, você tem um personagem que claro, Hamlet era um intelectual, né, um que estudava filosofia, Wittenberg, não sei o que lá. E o que faz com que eu goste ainda mais de Riobaldo é que é um personagem representante total do saber e da inteligência oral, não acadêmica, mas ou quase tão genial quase tão inteligente quanto o Hamlet. Dentro daquele cenário todo, né, Riobaldo é um filósofo que pensa sobre a existência do diabo, claro que é uma coisa muito presente no livro, consequentemente sobre a existência de Deus, e sobre ambiguidades, né, a própria coisa de Diadorim ser uma mulher e tal. Então são para mim uma característica muito forte de uma história que eu acho bem contada é quando você faz uma história que se passa com elementos de uma cultura muito particulares, muito precisos, em um lugar e num ambiente com a cultura e com a geografia muito particulares, e você consegue fazer daquilo algo absolutamente universal. E a Netflix, por exemplo, ela tem se aproveitado muito disso, assim, de você ver histórias, produções espanholas, brasileiras, de tudo quanto é lugar, apreciadas no mundo inteiro, claro, com todas as suas particularidades e originalidades e tal, mas o regional se tornando-se universal.
enfim, eu acho isso muito interessante. Assim, eu gosto muito e acho que a minha tendência mesmo como pessoal é querer falar mais ainda do que eu conheço, assim, sabe, do Brasil, do sertão, do Nordeste, da Bahia. Eu quero fazer mais filmes falando português, sabe? Para mim isso tá fazendo muito mais sentido quer dizer, o que eu tenho de originalidade, de força, é o que eu sou, né? Esse cara da Bahia e tal. Então acho que eu não sei do ponto de vista técnico da sua pergunta, que aí a gente teria falar dos gregos, né? De como é que os gregos contavam histórias, de Aristóteles, então, que eu acho que é uma coisa que me fascina super também, mas para além dessa tecnicidade, assim, para mim, subjetivamente, quanto mais mesmo você fala do que você entende, do que você é, do que está no seu DNA, mais potente e mais universal aquilo é. Vai, eu vou fazer uma junção também, tem recebido 8 perguntas com o mesmo estilo. Gente, até fazer um pedido para vocês. Quando vocês forem mandar para mim a pergunta, manda a pergunta para mim. Eu não estou fazendo censura, não, estou deixando passar. É que é o seguinte, às vezes a mesma pergunta está sendo mandada várias vezes, aí eu acabo fazendo ao invés de ficar abrindo um por um e repetindo. Então me manda, se alguém quiser, aí a gente vai agrupando e colocando. Wagner, tem muita pergunta que chegou a respeito, pedindo uma avaliação sua de como você vê o jornalismo brasileiro hoje, né? Como é que você vê como é que você vê o tamanho da responsabilidade da imprensa pela polarização política nesse momento, né? Dos discursos que muitas vezes as pessoas decoram e não refletem. Querem saber também o quanto você acha que a imprensa ela é causa do momento que a gente está vivendo, quando ela contribuiu para esse momento e o quanto ela pode ser solução também. Tem gente perguntando também para você fazer também, já que você está nos Estados Unidos, é claro, você está num estado bem mais liberal do que as Carolinas, por exemplo, né, outros estados, mas como é que você avalia, né, a mídia daí, a mídia que você vê, em comparação também com a mídia brasileira, afinal de contas também temos fenômenos políticos semelhantes. Então é isso, analisar a imprensa, né, e o seu papel nisso tudo que está aí, tá ok. A grande mídia, ela é, por excelência, um espaço do capital, né? Os grandes conglomerados de imprensa, eles têm dono, eles têm interesses econômicos similares a das grandes empresas que não são do jornalismo. Então é evidente que a mídia colabora com um interesse capitalista, né? O que é melhor para o dono daquele jornal, daquela empresa de comunicação. Isso é claro. Os meus amigos jornalistas, com quem eu converso, têm me dito que a coisa tem ficado cada vez pior. Assim, que a situação dentro dos jornais, nas editorias com a crise que o jornalismo tem passado, inclusive financeira, tem dificultado ainda mais o trabalho do jornalismo livre dentro dessa estrutura grande do jornalismo das grandes empresas de comunicação. Agora, eu gosto muito, assim, eu tenho lido, agora, a internet possibilitou um monte de coisas terríveis, né? A disseminação das fake news, esses sites jornalísticos de disseminação de mentiras ou de notícias tendenciosas, mas, por outro lado, a internet possibilitou o aparecimento do que a gente um dia, na faculdade de comunicação, pensava sobre o que era um jornalismo livre, ou o que era um jornalismo que poderia ser a democratização, né, da imprensa e tudo mais. Eu não sei, acho que vocês que vivem o dia a dia do jornalismo têm uma opinião mais formada do que eu sobre isso. Mas é evidente que a grande imprensa colaborou para a eleição de Bolsonaro, claro. Eu me lembro de um editorial, não sei qual foi, dos grandes jornais brasileiros, que dizia assim, que colocava Bolsonaro e Haddad, escolha difícil, né? Dois polos de extremismo, assim,
E lembrar que todos os grandes jornais brasileiros apoiaram o golpe militar de 64. Enfim, isso não é novidade para ninguém. E fico pensando na situação do jornalista dentro desse lugar, né? Um amigo meu me disse assim que quando ele era editor de política de um jornal da Bahia e ele deu uma foto. Lembra que tinha aquele cara da Federal, que era um lenhador da Federal, que era um cara bem gatinho, assim, e ele deu a foto do preso e não deu a foto do lenhador. E aí o pessoal do jornal tipo, quase demitiu ele porque ele não deu a foto do coelho. Ele falou, mas não é mais esse cara, essa foto desse cara é o que vai fazer o jornal vender. Então, essa contradição entre o comercial e a notícia e a verdade, ela não é de agora, né? E o jornalismo, agora, por outro lado, o jornalismo com esse momento em que as pessoas se informam pelo WhatsApp, assim, o jornalismo deveria ser o bastião, o salvaguarda da informação, do que a gente aprendeu na faculdade, do que é fonte, checagem. E aí também não sei como tem sido a formação dos jornalistas jovens e de como eles têm ocupado as redações hoje em dia. Mas se por um lado você vê que a mídia tradicional ela é tendenciosa, ainda assim ela é composta, deveria estar composta por profissionais formados num fazer ético, que é o que pressupõe o bom jornalismo. Eu abro o microfone da Júlia, que ela tem uma pergunta sobre cinema internacional para ti. Júlia? Oi, Wagner, tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber a sua opinião sobre o cinema internacional. Por exemplo, ano passado, Roma era um dos principais filmes para ganhar o Oscar e era um dos mais cotados para ganhar as principais categorias da premiação. E esse ano, Parasita levou o Oscar de melhor filme. Eu queria saber se, na sua opinião, isso abre portas para o cinema estrangeiro para não ficar só no cinema americano. Veja que bom exemplo você está dando do que eu falei antes sobre narrativas, né? Sobre como é o nome do título da nossa conversa, saca? Não, agora o título é Bate-Papo com Wagner Moura, né? Não, mas como é que um dos temas, na verdade, era como contar boas histórias. Como contar boas histórias, né? A pergunta que o publicitário fez sobre como contar boas histórias. Veja só isso, né? Quer dizer, um filme é um filme coreano, né? Com ali que acontece, me suponho que seja em Seul, aquela história ali que acontece, é um filme extraordinário, mas com códigos culturais muito precisos ali, né? Da Coreia. O outro filme é um filme mexicano, um filme de memória, né? Um filme de memória mexicano, corroborando um pouco o que eu disse antes, né? Acho que o conservadorismo ele deixa de fazer sentido na medida em que o mundo ontem mesmo, cara, eu estava vendo essa minissérie, eu revi essa minissérie do Mike Nichols baseado na peça do Tony Kushner, né? Angels in America. Essa é uma obra-prima do teatro moderno americano, né? Essa peça é extraordinária e é uma peça que fala sobre uma pandemia, né? O que é o surgimento do vírus da AIDS ali nos anos 80. E essa é uma peça que fala disso, né? Que a necessidade o chamado progressismo ele é, na verdade, o imparável, né? É o movimento do mundo, é a terra que roda, que gira, né? Então essas narrativas regionais é inevitável a presença de latinos no cinema, de minorias e tudo, ela é imparável, ela é inevitável, ela demorará, ela encontrará vários obstáculos, né? Porque tem gente que não quer que o pessoal que sempre se beneficiou do lugar onde está, qualquer conservador ele faz parte ou ele é um alienado, ou ele é alguém que faz parte de uma elite que se beneficia desse não trânsito, né? Então o cinema americano, o cinema de Hollywood, ele fatalmente ele estará
estará cheio de histórias de outros lugares, de outros países, com outros sotaques, com outras... Porque isso é imparável. Esse é um país construído em cima da imigração, né? Ainda por cima. Ô, Wagner, tem uma pergunta que eu também não vou pedir para o pessoal ler, porque estão várias também, são com 12, estou tentando copiar aqui, que é sobre o Sérgio, novamente, sobre o filme, né? E aí é um pacote que o pessoal queria saber. Bem, vou ler aí, que você lembrar, você vai contando. Eles perguntando como e onde foram as locações, né? Como é que foi visitar os lugares diferentes, né? Esses locais e onde foram as locações. Perguntaram também sobre a pesquisa para o filme, né? Como é que foi a pesquisa? Sua pesquisa você acabou respondendo no começo, mas se quiser também pincelar um pouco, porque a gente teve uma audiência rotativa, foi de 200 e pouco para 360 pessoas, né? Então tem muita gente que perdeu no começo. Perguntaram qual que é a cena que foi mais difícil de gravar, né? Uma das perguntas. Qual que é a sua cena preferida? Tem uma pessoa até que falou que a cena dela preferida foi... Ele queria saber sobre a sua opinião da relação com o Sérgio, com os filhos, né? Que aquela cena, inclusive, essa pessoa ficou extremamente tocada pela cena, né? Uma das cenas do Sérgio com os filhos. E o pessoal perguntando como é que foi contracenar com a Ana de Armas. As locações foram Rio de Janeiro, Amman, toda a parte do Iraque a gente fez na Jordânia, e Tailândia, Bangkok e Chanthaburi foram onde a gente filmou o Camboja e o Timor-Leste. As cenas para mim difíceis foram as cenas em que Sérgio está debaixo dos escombros, né? Porque foram cenas muito que me exigiam muito emocionalmente, né? Porque eu não sei o que é que Sérgio, evidentemente, não sei o que é que ele sentiu, o que é que ele pensou quando ele estava ali embaixo. Então, o meu exercício era pensar o que é que eu sentiria se eu estivesse naquela situação. Isso é um negócio muito doloroso, muito difícil. Fora que a gente estava em posições muito ruins, eu e o Brian ali, o ator que faz o Gil, foi uma semana muito difícil essa. A relação de Sérgio com os filhos é interessante assim pensar, porque as pessoas extraordinárias... outro dia eu estava vendo o documentário do Miles Davis na Netflix, e ele era um cara que dedicou a vida dele à arte dele, à música dele, como muitos grandes artistas, né, fazem, que talvez isso diferencie muito o gênio, o grande artista dos bons artistas, dos artistas. Para mim, o mais importante na minha vida, quer dizer, o que eu faço é muito importante, mas o mais importante para mim são os meus amigos, meus filhos, minha vida doméstica, e talvez isso faça com que, por isso eu não sou Sérgio, eu não sou Miles Davis, eu não sou... Então, Sérgio era um cara que sacrificou muito do que era a vida dele familiar para ser quem ele era, né? Para ser quem ele era, um homem que marcou a história das Nações Unidas para sempre. E com relação a... O pessoal também perguntou como é que foi contracenar com a Ana. Ana, eu fiz 2 filmes com a Ana já. Eu fiz o Sérgio, e logo depois do Sérgio nós fizemos um filme em Cuba, dirigido pelo Olivier Assayas, um filme que não saiu no Brasil ainda, mas é um filme que eu gosto muito, sobre um filme chamado Wasp Network, que é sobre aqueles cubanos que foram presos em Miami, acusados de espionagem. Não sei se vocês lembram dessa história nos anos 90. Então a gente fez um filme lá, Ana cubana, então foi ótimo. A gente já tinha feito Sérgio juntos, já éramos amigos e estávamos em Cuba, que é o país dela, com um elenco latino ótimo, o Gael Garcia Bernal, Edgar Ramírez, Léo Esbaralha, Penélope Cruz. Então foi um filme de latinos e a Ana é uma atriz muito boa, né, cara? Assim, eu não conhecia muito ela. Eu confesso que antes de trabalhar com ela, não conhecia muito o trabalho dela. Ela estava fazendo um certo sucesso aqui com o Blade Runner, a versão nova. Mas eu não tinha visto, mas nós nos encontramos um dia e eu gostei muito dela. Assim, eu fiquei, não sei se por sermos os 2 atores latinos do filme, houve uma conexão muito imediata entre a gente. E ela está num momento extraordinário aqui, né, em Hollywood. Ela é totalmente
a bola da vez no cenário mainstream americano. Eu preciso pegar um copo d'água aqui, peraí. Vá. Gente, só para a gente não vai durar muito mais a conversa com o Wagner, né? Vamos pegar mais 15 minutos para encerrar. Agora, quem tiver pergunta, manda, né? Manda na lista aqui que eu estou tentando juntar, né? Para passar. Tem umas perguntas, gente, eu até peço desculpa, tem um pessoal que entrou depois, não estou falando que as últimas que eu estou lendo isso, mas tem umas pessoas que entrou depois, e aí já foram respondidas, né, direto ou indiretamente, então eu não vou repetir as perguntas, né? Então eu peço desculpa, mas depois acho que a gente vai deixar tudo isso aí gravado assim, disponível, então vocês podem assistir quem chegou atrasado nisso. Desculpa, Saca, eu deixei você improvisando aí, né? Aquilo que fica improvisando, assim, para... Fiz um stand-up de professor. Eu fiz umas perguntas e quem quiser pode responder aí. Aquele gastando tempo, né? Estava com sede danada. Eu até falei, eu ia falar desculpa por não ter trazido água, mas eu pensei, não, pera, eu não estou mais confidente que ele, não faz sentido. Tem algumas perguntas, Wagner. O Camilo perguntou, ele falou que ele está sem microfone, e outras pessoas também fizeram uma pergunta semelhante, do que te levou a ir para os Estados Unidos, né? Como é que foi a sua decisão de ir para os Estados Unidos, o processo, e comentaram que você tinha dado uma entrevista de que você teria receio de voltar para o Brasil no atual cenário, né? E aí também queriam saber se você, como é que você foi e se você volta. Ok, essas são... Bom, eu vim para cá por causa de Sérgio, porque eu sou produtor do filme e eu queria estar aqui no processo por várias razões. Uma delas foi por isso, porque eu queria estar aqui eu queria estar junto da produção do filme, não queria estar no Brasil enquanto as coisas todas acontecessem aqui. E aí resolvi trazer a minha família comigo porque eu sempre achei que a gente ia morar no Rio de Janeiro a vida inteira, mas quando eu fiz Narcos, nós fomos para a Colômbia e a família viveu comigo 6 meses em Bogotá. Os meninos foram para a escola, aprenderam espanhol, e eu achei que isso foi muito bom para a gente, assim, como família. Os meninos, foi difícil para eles, essa dificuldade eu acho que foi boa para eles, eles se cresceram, ficaram mais... A casca ficou mais grossa, assim. E para nós, como família, foi uma experiência muito boa. Meus agentes americanos, eles sempre reclamaram muito que eu nunca estava disponível. Tanto que eu trabalhei pouco aqui. Sempre que eles queriam que eu fizesse alguma coisa, ou eu estava filmando alguma coisa, Marighella me tomou muito tempo, eu fiquei muito tempo dedicado a esse filme. Então, eu achei também que era uma hora boa para eu estar mais disponível para eles. Mas isso, para mim, sempre foi um projeto temporário. Eu não vou ficar aqui. Eu quero voltar para o Brasil assim que eu senti agora. Eu vim para cá e as coisas começaram a ficar muito ruins aí, né? Assim, e para quem se coloca, se posiciona da forma com que eu sempre me posicionei, começam a acontecer situações esquisitas. Essa entrevista que eu falei que eu tinha receio de voltar ao Brasil, na verdade foi uma má tradução de uma entrevista que eu dei na Austrália, quando eu estava lá como jurado do Festival de Sydney. O que eu disse ao repórter foi que as coisas no Brasil estavam tomando um tamanho de polarização que às vezes, e foi logo que Mourad Katendé foi assassinado, então assim, que as coisas estavam tomando um lugar perigoso, que eu às vezes quando entro num lugar, e geralmente quando eu vou para Salvador é tudo tranquilo, mas em São Paulo, no Rio, tem lugares que eu vou em que eu sei que as pessoas estão me olhando de uma forma esquisita. E você, Sakamoto, deve ter vivido isso já, tipo, muito, né? Assim, a possibilidade de uma agressão verbal é muito ruim, assim. Então, foi isso que eu disse, assim. Então, acho que mas eu não quero passar a minha vida toda aqui de jeito nenhum. Acho que é um momento que eu estou gostando. Como família, para a família tem sido interessante, assim. Toda vez que eu vejo os meninos resolvendo um perrengue ou não conseguindo fazer uma coisa, ou se virando, eu acho que é bom para eles e, né, para a gente é uma experiência também de vida diferente.
Eu estou abrindo o microfone do Daniel. Daniel, vai. É sobre os heróis. Daniel? Oi. Oi, tudo bem, Wagner? Boa tarde. Oi, Daniel. Obrigado dessa oportunidade, Saca. Então, eu vi um podcast do Roberto Saviano, que ele estava falando sobre os personagens dele de Gomorra e de 000, em que, como é que isso era para ele, poder apresentar isso para o público, né? E aí, eu só queria saber de você como é que é os heróis, assim, que você acha que o brasileiro precisa conhecer mais para poder se reconhecer e reconhecer sua história. Que outros heróis você acha que precisa, além do Marighella e outros tantos, né? Na sua opinião. Obrigado. Obrigado. Saviano é um cara impressionante, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e aí depois ele sumiu, assim, né? Que ele é um cara que vive escondido, né? Eu tentei encontrá-lo, mas é um cara que eu tive umas 2 ou 3 conversas com ele, assim, super... Esse cara falando de jornalismo, né? De bom jornalismo, esse cara é um retado. Eu acho, assim, como eu disse lá no começo, cara, assim, nem personagem, existem, claro, personagens importantes. Eu não tenho essa fascinação também por representar personagens reais, assim, outra vez, isso não é uma coisa que eu tenha buscado, mas existem personagens que eu acho importante a gente se conhecer melhor, né? Assim, Chico Mendes é um personagem que eu acho que a gente deveria reconhecer e eu tenho muita vontade de ver, assistir uma série, ver um filme sobre a história de Chico. Uma coisa essa sim eu tenho muita vontade de fazer, eu queria muito fazer dirigir um filme sobre a chegada dos portugueses no Brasil, mas sob o ponto de vista dos indígenas. Como é que os índios da costa ali da Bahia reagiram à chegada dessa eu tenho lido muito, tem um livro fascinante, cara, esse livro aqui, ó. Esse livro está traduzido em português, chama Ouro Vermelho, do John Hemming, que é exatamente sobre ele vai de 1500 até 1760. E esse é um projeto incrível, assim, por exemplo, que eu tenho muita vontade de fazer. E muitos outros, assim, Os Malês é um filme que devia ter, né, assim, sobre a revolta dos Malês ali na Bahia. Enfim, tem muitas histórias que eu tenho vontade de contar, ou de ver, ou de assistir. Muitos personagens da história do Brasil, bonitos, e de gente que se revoltou, que não baixou a cabeça, os indígenas brasileiros reagiram. Essa é uma narrativa que não é contada, né? Assim, os caras reagiram à dominação, não se deixaram dominar, enfim, foram vencidos ali pelo tanto de Covid, de coronavírus daquela época, de brutalidade e tudo mais. Mas houve uma resistência. Me fascinam muito as histórias de resistência. Wagner, estamos caminhando para o final. Eu vou juntar algumas perguntas também, baseada na pergunta do Humberto Tosi, que ele está sem microfone, eu vou ler, também vou juntar outros que são semelhantes. Ele colocou assim: Wagner, sua carreira é muito marcada pelo trabalho do cinema, mas você tem uma trajetória também nos palcos. Você mencionou Hamlet algumas vezes, e há pouco mais de 10 anos eu assisti você interpretando esse personagem e lembro que, ao menos para os estudantes e trabalhadores do teatro, o impacto foi tão forte quanto o Capitão Nascimento para o público em geral. Gostaria de perguntar 2 coisas. Você pretende voltar aos palcos? E qual é a sua opinião sobre o papel do teatro em contextos de enfraquecimento democrático? O teatro para mim, é a forma de arte mais, para mim, mais poderosa. E é por isso que o teatro é difícil ser bom. O teatro geralmente não é muito bom. Mas quando é bom, é de uma potência absurda. Assim, a minha formação como ator se dá no Teatro da Bahia. E como artista, eu acho que as coisas que mais me impactaram foram peças de teatro. Assim,
esqueço da montagem do Grupo Peolim, lá da Paraíba, de Valda Sara Palha, que o Luiz Carlos Vasconcelos dirigiu. Teatro físico, da potência de Guimarães Rosa no palco, no teatro, enfim. E o Hamlet e o teatro, por excelência, é o espaço da desconstrução, da anarquia, da liberdade. Os artistas de teatro foram fonte potente de resistência à ditadura militar no Brasil e na história do mundo, né? O teatro é tudo, cara. E Hamlet, para mim, foi, não digo do ponto de vista de quem viu, de quem assistiu, mas para mim, como artista, assim, como ator, foi a coisa mais potente que eu fiz. Assim, era uma época que eu estava precisando muito entender, assim, por que eu sou ator, por que eu faço isso, eu me pergunto muito isso, né? Qual é a função disso que eu faço, por que eu estou fazendo isso, qual é o sentido disso. E Hamlet, para mim, foi a resposta que me abasteceu durante 10 anos. Eu fiquei abastecido só por ter feito aquela peça. E talvez até por tê-la feito, eu demoro um tempo para fazer de novo teatro, porque depois daquilo ali eu não sei quando é que eu vou fazer outra vez. Bem, a gente está chegando no final. Antes de mais nada, queria te agradecer muito, queria agradecer demais assim, a tua presença. Eu tenho um orgulhaço de ser seu amigo, mas eu tenho um orgulhaço de te conhecer. O Wagner é uma das melhores pessoas que a minha geração produziu em todo o mundo, assim. O Wagner não parece, mas ele é um ano mais velho que eu. Sakamoto, você tem que me falar, cara. Só para te interromper, você tem que depois a gente tem que falar no privado sobre aquela sua foto no Timor-Leste, cara, segurando um fuzil. M16. É extraordinário, cara. Foi engraçado porque o pessoal ficou aquilo na verdade circulou uma época, eu fui xingado, porque o pessoal falou assim: mas você tá vendo? Você é a favor de armas. Eu falei assim: sou, considerando que um povo sofreu um genocídio, morreu 200 mil, eu sou a favor deles pegarem armas para poder defender, né? Isso aí eu concordo. Era guerrilha defendendo o país de um genocídio, né? Então, era aquela foto. Depois a gente conversa com mais calma, assim, mas era outra vida, na verdade. Mas na época de jornalismo, fazer jornalismo de guerra, essas coisas. Mas eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo você ter passado esse tempo com a gente, essa hora e meia. Sei quanto está concorrida a tua agenda. Eu acho que para os alunos de comunicação, de jornalismo de publicidade, de outros que estão assistindo, foi extremamente rico, assim. Eles têm você não apenas uma referência, né, ética, mas também estética, sabe, do que você faz, do seu trabalho, tudo isso mais. Eu acho que é muito legal e é muito legal ter esse contato. Mas eu queria pedir para você encerrar falando do seguinte, Bem, a gente está vivendo um momento muito complicado no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo, que é a pandemia de coronavírus, e é por isso que a gente está todo mundo aqui conversando e não na sala de aula, etc. E não está fácil. Os Estados Unidos está vivendo uma situação bem pior uma situação sanitária bem pior do que o Brasil, né? Por enquanto, né? Esperemos que isso não chegue forte aqui, mas está acontecendo isso. E é um momento muito difícil, porque não quero que você comente cloroquina, remédio, nada disso, mas eu queria que você desse uma palavra final, um pouco de esperança, como que você vê o mundo saindo disso aqui, como é que você está vendo as perspectivas do mundo daqui para frente, porque muitos dos alunos, né, eles estão no seu home office de trabalho, são o pessoal fazendo jornalismo, trabalhando, estudando, cuidando de irmão, cuidando de filho, cuidando de pai, né, naquela angústia de estar trancado ou naquela obrigação de sair, se colocar em risco muitas vezes, porque está numa atividade essencial, e muita gente está naquela angústia, né, de não conseguir ver o horizonte. E aí eu queria ver com você. Você que é uma pessoa que está refletindo sobre o nosso tempo, o nosso momento. Eu queria que você finalizasse falando para o pessoal um pouco, né, o que você vê como é que você acha que a gente vai sair de tudo isso, o que pode trazer de mudança. Saca, naturalmente eu não sei o que vai acontecer, né? Ninguém sabe bem,
o que eu acho é que o mundo certamente será outro depois disso. A gente está vivendo um momento único na história moderna. Eu acho que é um momento que é preciso ter a consciência de aproveitá-lo e não vivê-lo como deveríamos ter sempre consciência do que é estar vivo, né? Do que é viver, com as consequências do que fazemos, de como interagimos, como melhorar e tudo mais. Mas esse momento em que o mundo está obrigado a estar dentro de casa é também um momento em que a gente está sendo obrigado a olhar para dentro da gente, né? Eu acho que é um momento, claro, de olhar para o outro e com um olhar solidário, porque nós estamos aqui, como você bem disse, todos privilegiados de podermos estar em nossas casas e home offices e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas não pode fazer isso. Então é um momento de olhar para o outro e realmente, sem papo furado, ser solidário. Mas eu acho que mais do que olhar para o outro, eu acho que é um momento de olhar para dentro da gente. E entender, se confrontar com... né? Eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa, por exemplo. E isso, se por algum momento isso me gerou alguma angústia e tal, eu tenho tentado estar em paz com isso e entendido o que é que eu posso tirar disso. Assim, eu acho que eu nunca olhei, por exemplo, os meus filhos com a calma e com o tempo que eu estou tendo para olhar, para ouvi-los, né? Então, há várias coisas aí que a gente tem que buscar entender e aproveitar. Num contexto mais geral, eu acho que essa mais uma vez, evidentemente uma crise do capitalismo. É uma crise do capitalismo. É óbvio, né? O que será o capitalismo? Outro dia eu li uma notícia interessante sobre a prefeitura de Amsterdã tomando atitudes como fazendo um protocolo de atitudes para o pós-coronavírus, né, de respeito ao meio ambiente, de respeito a leis trabalhistas, de não comprar produtos que vêm de lugares onde se desrespeite leis de trabalho, de inclusão, né, de todo mundo ter que ter os mesmos direitos civis, ou seja, coisas, quer dizer, um sinal alvissareiro de que há gente pensando que essa mudança, que esse pós-capitalismo pode nos levar a um mundo mais justo, mais igualitário. Mas não necessariamente, eu não sei se necessariamente isso será o que vai acontecer no horizonte imediato. Talvez como a gente tem falado, né, o progressismo é a força imparável das coisas, né? No futuro é possível que a gente chegue nesse momento, mas não sei se isso será tão rápido. Mas certamente haverá um pós-capitalismo. Não necessariamente um mundo mais solidário, mas e que esse sistema terá que ser repensado, não há nenhuma dúvida disso. Senhores e senhoras, ficamos por aqui. Quero agradecer ao senhor Wagner Maniçoba de Moura, né, Obrigado, Saca, meu irmão. Que ele deu para a gente. Agradecer por todo mundo e dizer que a PUC está sempre de portas abertas. Quando você passar por São Paulo de novo e tiver um tempinho, por favor, né, venha nos encontrar, né, pessoalmente, né, e é isso. Vai, brigadão. Que bom, Saca. Bom, meu irmão, foi um prazer falar com você, com seus alunos, com o pessoal aí da PUC, com estudantes de jornalismo, essa profissão tão fundamental, tão importante, né? Vamos zelar pelo jornalismo, pela ética jornalista, pela importância que o jornalismo tem na vida de todo mundo. E você é um farol para todos nós, Sakamoto, para todos os jornalistas, para todas as pessoas que veem o jornalismo também como um instrumento, no final das contas, de justiça social, de direitos humanos, enfim, de todas as coisas que você tem defendido ao longo do tempo. Obrigado, meu caro. Valeu mesmo. Valeu, gente. Obrigado, hein? Beijão, se cuidem. Um abraço. Tchau. Wagner. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até logo a todos e todas. Muito obrigado.